Hoje, no nosso programa, a gente vai falar sobre fracasso, vamos falar sobre disrupção, vamos falar sobre a pandemia, como reagimos à pandemia, né? Vamos falar sobre novidades, o que a gente pode fazer. Pô, o programa de hoje, a nossa conversa, né? Promete bastante, hein, Marco? Que legal, que legal. Muito bem, estamos hoje recebendo o Marco Aurélio, muito conhecido já de um certo tempo como Mamute. É isso mesmo ou eu estou te ofendendo, Marcão? Não, você está correto com o nome Mamute. É um apelido carinhoso que foi me dado, eu acho que lá por volta dos anos 2000. E E, pegou. a, e pegou, até porque a própria empresa depois veio a se tornar Mamute Treinamento e Desenvolvimento. O Legal. nome acabou se tornando. E muitos lugares, o meu nome, que é Marco Aurélio, as pessoas acabam por não saber o meu nome, mas sabem, é o Mamute. E aí eu também falo, tudo bem, vamos em frente. É o Marco Aurélio, é o Mamute, tá ótimo, vamos lá. Não me ofende o Mamute, E, é e, muita honra. e já que pegou esse apelido, o que significa hoje Mamute? Como que Mamute se transformou em Mamute como marca, como business e como influência no mundo? O que significa? Ok. Mamute, na verdade, em muitos lugares que eu chegava para trabalhar, as pessoas me perguntavam, mas mamute é um animal extinto, por que você tem isso? Um pré-histórico, né? Como é que você tem essa Sim, marca? E aí sim. a história veio pelo seguinte, quando a gente foi colocar mamute, o nome, eu fui estudar então como é que o mamute, o animal, ele era. E uma das coisas, aquele filme 10.000 AC e o outro filme que é A Era do Gelo, que é famoso, que a gente tem 4 desenhos daquele, você conhece algumas características do mamute. O Manny, que é o mamute da Era do Gelo, ele fala muito sobre caminhar com os diferentes e com as diferenças de cada um. Ele pode ser ranzinza, eu acho que eu sou um pouco assim, mas ele caminha sempre com os diferentes e com as diferenças. Ele Sim. respeita o outro do jeito que ele é. E nós entendemos que trabalho em equipe, que é uma das nossas plataformas, ela demanda eu entender, demanda não, ela me impõe eu compreender o outro do jeito que ele é, aceitar o outro como ele é. Não significa que eu preciso conviver com ele sendo sempre a mesma coisa, mas significa que eu não parto do pressuposto que ele precisa mudar para eu caminhar com ele. E isso para a gente é muito importante. Trabalho em equipe é eu aceito você como você é e nós somos transformados enquanto estamos juntos, porque nós temos algo que é maior do que nós. Então, Mamute tem a ver com isso. A outra coisa é que Mamute, enquanto líder, né, o animal, quando os caçadores iam, eles precisavam caçar o mamute líder. Mas diferente dos outros animais que brigavam entre si para decidir liderança, o mamute não tinha isso. A liderança do mamute, ela era uma liderança de o melhor líder para aquela situação. Então, era uma liderança, então os caçadores se rastejavam entre os mamutes para ver qual era o movimento, quem é que fazia o movimento. Porque aquele que fizesse tal movimento, todos os mamutes o seguiam. Então, não significa, mesma coisa para nós, nós entendemos que liderança não significa que eu estou à frente, que eu estou atrás empurrando, que eu estou lá na frente puxando, ou que eu estou do lado, mas significa que eu estou onde é necessário. A liderança, ela não está num lugar, ela simplesmente transita entre aqueles que são os liderados e os guia para um caminho que seja bom e seguro. Por isso, Mamute acabou dando certo, né? O nome acabou fazendo sentido porque eu acho que essas são as duas, como a gente trabalha com questão comportamental, então liderança e formação de times, ou team building, que a gente usa muito, é a nossa grande mola propulsora de tudo que a gente faz. Muito bom. Agora, a pegada do Marco Aurélio e da Mamute tem muito a ver com empresa que tem os seus líderes e que tem as suas equipes. Isso. Mas
eu estou sabendo que você também está fazendo um trabalho mais de mentoria, de 1 a 1, de capacitação, de acompanhamento do profissional. Sim, É isso mesmo? em 2018, na verdade, nasceu isso. Porque você acaba, a minha formação, eu tinha feito formação em coaching, acho que em 2008, 2009, mas eu fazia isso muito mais com os amigos e menos com os clientes, né? Então, é um amigo que está num processo de transição de carreira, Sim. é um amigo que está numa mudança ou numa situação que precisa tomar uma decisão, e aí a gente conversava algum tempo e, na verdade, eu acabava usando técnicas de coaching. Num dado momento, eu comecei a ser solicitado para intervir, na verdade, em alguns processos. Eu falei, opa, peraí, mas o código de conduta ética do coach não permite isso. Aí eu falei, não, então isso não dá. E aí nasceu um outro processo, que era o processo de mentoria. Porque o mentor, ele tem o mentor, o counseling, ele permite que você chegue, opine, abra sugestões, abra discussão Vamos e voltar vá. um pouquinho só para trás, porque eu acho que essa temática é muito boa. Hum, Antes de você explicar esse trabalho de mentoria, fala para a gente a diferença, então, do coach, como que é o coach e como é o mentor. Eu sei que você estava elaborando, mas só para a gente definir uma base aí. Por então, favor, Marcão. uma questão bem simples que define o outro é que o coaching, ou o processo de coaching, ele vai tratar do cliente e vai trazer as respostas do próprio cliente. Então, ele tem uma série de ferramentas ou de instrumentos que permite que ele tenha as peak performance, as perguntas poderosas, ele faça alguns assessments, de forma que o cliente ou o coachee, ele tenha respostas que venha dele, que saia de um questionamento. Então, um bom coach, ele, assim como um bom líder, ele faz perguntas. Então, ele trabalha perguntas para que o indivíduo repense um comportamento e pergunte uma coisa que eu gosto muito. Esse meu comportamento me leva mais perto, né? Ou mais distante de onde eu desejo chegar? Então, ele está baseado num comportamento, né? E ele olha, então, para uma mudança de comportamento, competência, habilidade. O foco do coach é isso, né? Quando você vai para a mentoria, você precisa abrir um pouco mais. Então, você abre e você olha para negócio, você vai olhar para carreira, você vai olhar para história, e você, quase que você pede licença, e eu geralmente faço dessa forma, você pede licença pro teu cliente, para você caminhar com ele num desenho de caminho que não só abordam ou abordará as competências que ele necessita para aquele momento, mas abordará também quais são as outras, além das competências, às vezes cursos, às vezes mudança de mindset, que ele necessita para chegar nesse lugar. E você, aí é o meu caso, né? Eu peço licença e vou opinar no processo. Olha, vamos fazer aqui, eu não diria que a gente faz lá um pró e contra, mas assim, vamos olhar para tudo que está acontecendo no mercado. Sim. Vamos olhar quem paga isso que você tem. Porque não adianta você ser um gênio se nesse lugar aqui ninguém precisa dessa genialidade. Então você precisa ser um gênio aqui, porque aqui as pessoas precisam dessa genialidade. E eu acho que o mentor leva você para esses lugares, inclusive num processo de mudança de carreira, mudança não só da carreira, mas mudança do local. E eu de novo vou falar do jeito que nós escolhemos fazer a mentoria. Nós escolhemos fazer a mentoria que a gente olha para o indivíduo como um ser humano integral. Sim. Então, dentro do que a gente trabalha, eu vou perguntar, e a tua alimentação? Porque se você come pizza, e aí eu estou falando de alimentação para cérebro, né? Se você come pizza
numa noite de terça-feira e você tem uma reunião super difícil na quarta-feira pela manhã. E Marco, come pizza de alho. Não, não. Mas você tem uma O que reunião é aqui. pior? O que acontece? Todo o teu metabolismo ele está trabalhando durante a noite, sendo que no dia seguinte você precisa estar muito bem. Então, são coisas simples que você precisa saber. Eu tenho uma reunião importante amanhã. É como se você fosse, assim como um atleta de alta performance, de alto rendimento, ele sabe que ele vai comer uma macarronada para correr uma maratona no dia seguinte. Sim. Você precisa saber o que você vai comer na noite anterior a ter uma reunião de board, uma noite de reunião onde você vai enfrentar uma situação de apresentação dentro dos acionistas, ou você vai lidar com uma série de problemas. Você não pode. Então, quando a gente atua dizendo, ó, a questão física, mental, a questão emocional. Então, isso precisa equilibrar. Não adianta eu ser extremamente assertivo, mas se eu mato alguém enquanto eu sou assertivo, uau, que isso? Você é assertivo, mas você deixa rastro de sangue, querido. Você é extremamente um líder que entrega o resultado, mas o teu resultado deixa coisas muito ruins para trás nas pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso. A mentoria e aí eu tomo a liberdade aqui, vou mais 2 minutos nessa resposta. Não, A claro, mentoria claro. Vontade. autoconhecimento, quem eu sou. E quem eu sou hoje. Porque, na verdade, se a gente falar de quem eu sou, eu estou falando aqui da minha história. Então, quando eu pego a história do Volney, tem uma série de desenhos que trouxe o Volney a ser o que é hoje. Então, ó, isso é o que eu sou hoje. Ok. Então, e autoconhecimento, você sempre tem espaço para mais. Depois, além do quem eu sou, quais são as competências que eu tenho? O que estão embarcadas aqui em mim, que eu tenho, são minhas, e o que é que o mundo diz que é necessário? Né? Eu gosto muito da ideia do seguinte, necessidades do mundo e as minhas competências, habilidades. Aonde esse lugarzinho aqui se cruza, eu tenho uma minha vocação. Então, eu posso ter isso aos meus 40, 50, 60, 70 anos de idade. O homem de 70 anos de idade, talvez ele não tenha mais condições de competir com um menino de 30 anos de idade, em algumas situações, mas o menino de 30 não tem essa experiência de 70. Sim. Então, nesse momento de 70, nesse momento de 30, são momentos distintos de vida e eles têm algo de muito valor a entregar naquele lugar. Então, quem eu sou e o que eu tenho de experiência, competência, habilidade e por diante. Depois, ressignificar o meu tempo. Ressignificar o tempo que eu estou, da minha história, da minha vida, onde eu estou. Então, eu ressignifico essas coisas e aí eu parto para um processo de reinvenção. Legal. Então, acho que esses são os 4 pilares que a gente se sustenta para dizer que, primeiro, todo mundo, em qualquer momento, em qualquer idade, você pode e deve fazer mudanças. A mudança é necessária. Ainda que a maioria das pessoas tenha medo da mudança, ela é necessária e é muito bem-vinda, porque nós somos seres mutantes. Nós somos seres mutantes. Nós nascemos para ser mutantes. É que nós nos agarramos em alguns lugares e queremos ficar ali na zona de conforto. Mas o ser humano é mutante, ele precisa caminhar, ele precisa aprender, ele precisa crescer. Ainda mais em tempos como os de hoje, né? Tempos bicudos, nossa, que as mudanças não podem ser só, né, de maquiagem, de estética. Muitas vezes são mudanças profundas. Quando você falou em quem sou eu, né? O que sou, como estou hoje, é um exercício que eu tenho procurado fazer e recomendo também, apesar que o brasileiro é mais, vamos dizer assim, não preguiçoso, mas é menos dado a escrever. Sim. E é muito importante, porque quando você reserva uma vez por semana, dedicar 1 hora, meia hora, 40 minutos que for, para você escrever um pouquinho da sua biografia, quem eu fui, o que eu fiz,
minhas vitórias, minhas derrotas, minhas crises. Isso assim, abre o horizonte, é de um esclarecimento para você, para dentro, extremamente saudável. A escrita é muito bem-vinda sempre, né? Eu encontrei um site recente, um site em inglês, que acho que é 750 palavras, 750 words, acho que é isso, de você criar uma rotina de você escrever 750 palavras por dia. Eu diria que eu não estou nas 750, mas pelo menos nas 500 um hábito que eu criei por Tem conta da algum pandemia. motivo de ser 750? Esse site fala o porquê disso? Ele diz que é o seguinte, que é 2 páginas. Sei. 2 páginas de você escrever, e ele falou qualquer tema, mas é o hábito da escrita, que aquilo vai trazendo, se eu pegar hoje, eu tenho 1 ano, por conta da pandemia ali em abril e tal, eu comecei a escrever todos os dias, E aquilo, ele vai trazendo coisas muito interessantes de dentro de você, porque é uma conversa consigo mesmo, é uma conversa, se você me permite, às vezes comigo mesmo, às vezes com Deus. Às vezes eu olho dizendo, Deus, olha só o que eu sou, hein? É uma forma de orar também, né? Você pode orar, você pode estar orando, escrevendo, né? Uma das coisas... Mandando uma carta para Deus. Olha, eu mando várias. Ele deve... Hoje eu estava na caminhada pela manhã, eu falei, olha, o senhor é muito paciente comigo, porque eu escrevo cada uma para o senhor que... Mas, assim, é uma escrita de autoconhecimento, é uma escrita de um diálogo com o Criador, é uma escrita, às vezes, de uma conversa que sempre traz algo positivo, tem sempre algo bom. E eu gosto sempre de, antes de escrever a do dia de hoje, ler a que eu escrevi no dia anterior. Então eu dou uma lida e falo, uau, como eu estava ontem. Né? Porque aquilo reflete o meu jeito de ser naquele dia. Sim. Então isso é bom. Né? E que outro hábito, assim, de pouco tempo atrás, ou que você está já olhando para frente, que você está incorporando ou em você, ou que você recomendaria? Quer dizer, eu acho que esse é um hábito novo, nem todo mundo está acostumado a escrever. Depois a gente vai colocar na descrição do vídeo esse site aí, 750. Eu vou te encaminhar. Vamos colocar. Agora, tem outros hábitos que são legais? Tem alguma coisa assim? Ou, sei lá, físico? Olha, eu tenho alguns hábitos, né? A pandemia me ensinou uma coisa, eu não controlo nada. A pandemia, na verdade, me ensinou muita coisa. Muita, para todos nós. Para todos nós. Eu não sei se todos nós aprendemos, mas a pandemia ensinou. Ensinou. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu vai ficar para a segunda e terceira. A pandemia veio como um tsunami e ela traz você para um ambiente de isolamento obrigatório, porque você não está dizendo para você, olha, se você quiser fazer, você faz. Não, você vai ficar aí. Então você vai aprender a conviver. E primeiro eu tenho a esposa e 2 filhos muito queridos, e assim, nós ficamos 180 dias, 6 meses sem sair de casa. Nós retornamos de uma viagem à praia, naquele dia que tinha sido em São Paulo decretado o fechamento, que era, se não me engano, ali 12 ou 15 de março, e nós só fomos sair de casa em outubro. E aí eu falo sair de casa, vamos lá, o açougue, a padaria, o mercado, eles vinham até aqui em casa. Então, a gente combinou, ligou, explicou, ok? Vinham na garagem, a gente ia para a garagem, fazia tudo que geralmente as pessoas fazem hoje em dia, até hoje nós fazemos isso, que era limpar todas as coisas. Então, chegava alguma coisa da farmácia, você limpa, chega alguma coisa do mercado, tudo é limpo, tal, dado um tempo, depois guarda. Então, essa foi a primeira coisa. Nós aprendemos a fazer coisas juntos. Sim. Os 4. Né?
Eu tenho uma filha de 21, um filho de 16. Nós aprendemos a assistir filme juntos. Então, o filme junto significa o seguinte, não é o teu gosto. São 4 pessoas completamente diferentes aqui em casa. E aí, qual é o filme que é interessante para nós 4 juntos? Né? Então, isso era muito interessante. Isso é uma dinâmica diferente. Aprendemos a cozinhar. Né? Então, passamos a cozinhar juntos, o que perdura, né? O que continua. Algumas coisas que entraram na minha história. A meditação, que eu ouvia muito falar, mas eu não fazia. E a meditação, ela é algo diário hoje na minha vida, pelo menos aí eu acho que uns 20 minutos, 20 a 30 minutos talvez. E aí meditação é uma coisa, a oração é outra. Né? São coisas distintas, e tem gente que acaba usando a meditação e a oração, mas a meditação, para mim, eu utilizo um tempo de meditação, um tempo de escrita, um tempo de oração. Isso significa que você precisa acordar no horário. Então, 5 horas da manhã é o horário. Então, acordar, não dá para eu acordar às 9 e para tentar fazer tudo isso. Então, eu acordo às 5. Então, às 5 horas, toca o despertador tocou, ok, eu tenho um tempo. A minha esposa geralmente levanta, ela vai tomar café e eu vou esperar 30 minutos para depois tomar esse café. Então, aí eu tenho um tempo meu, né, que é um tempo de você colocar o teu corpo para funcionar, aí meditar, depois eu vou entrar na escrita, aí depois eu vou tomar café da manhã para depois entrar na escrita. Depois atividade física. E aí tem a corrida, tem a bicicleta, tem a caminhada, tem a musculação. Mesmo na pandemia, que estava tudo fechado, nós fizemos isso dentro de casa. Sim. Então, a gente fazia uma média de 50 minutos dentro de casa. Hoje, como a gente já faz pelo menos aí uns 6 meses que a gente voltou para a rua, então a gente não vai a nenhuma academia, mas a gente vai para a rua. Então, vai caminhar, vai correr na rua. Eu então, acho que a pandemia, ela meio que deu um porre em todo mundo, e eu acho que nesse aspecto, eu acho que tem, como você falou, a pandemia foi uma professora, uma mestre, assim, porque ela já fez uma antecipação de dar uma chacoalhada na gente para a gente mudar e se reestruturar, colocar as coisas nos devidos lugares, né? Porque é uma crise, ela exponenciou ou potencializou o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Tanto que se você for olhar o número de divórcios que tiveram na pandemia, absurdo. Mas ela potencializou, porque também nos ambientes de carinho, de amor, isso cresceu pelos lugares, e consolidou. Né? Foi muito bom. Então, o que eu acho, quando você fala, eu acordo cedo, não dá para acordar às 9 horas, eu acho que a pandemia trabalhou muito a mudança de hábito e deixou mais regrados os horários de acordar e de se tornar produtivo. Pelo menos no meu caso, a gente acaba trabalhando em demasia até, mas trabalha mais. Trabalha mais. Tem que tomar cuidado. Depois que você aprende, você vai se ajustando. Você vai se ajustando. Estabelece limite. E senão você passa o dia também na frente dessa telinha, o que é pior. Você fica doido. Mas a gente valoriza pular da cama mais cedo e vai para o seu projeto com mais vontade, com mais sede. Né? Esse valoriza, eu acho que somos pessoas da nossa idade, porque os meus filhos discordam disso. No dia que eles podem, eles vão até 1 da tarde. Eles vão até 1. Eles acordam cedo para a faculdade, para a escola e tal, e trabalhar. Mas no sábado, que pumba, é 1 da tarde. Não, mas isso... Agora, na nossa idade... Isso era comum no nosso passado, né? Mas eu acho que as pessoas não fazem essas mudanças, Volney, muito por conta do medo. Eu falo, a mudança, ela causa medo. Quando você pergunta o que a mudança causa em você, as pessoas... A mudança causa medo. Mudança da casa, mudança da cidade,
mudança de trabalho, mudança de área, ela te causa medo. Claro. Porque ela vai te tirar de uma zona de conforto, ela vai te colocar num lugar onde você precisa aprender novas coisas. Seja, se você saiu do bairro, eu moro em Perdizes, agora eu vou morar no Itaim Bibi, você tem uma mudança completamente do jeito de ser bairro. E o Você mora medo, em... né? O medo do completamente... desconhecido, né? Ou será que eu vou me adaptar? adaptar. Como que vai ser? Aonde tem perigo? Aonde tem coisa boa? Onde tem coisa ruim? As minhas experiências, como serão? E aí eu vou pegar uma palavra que você acabou de colocar. Como eu vou me adaptar? Essa palavra adaptabilidade, ela não é mais uma questão de... porque a adaptabilidade hoje é uma das competências mais desejadas, esperadas e necessárias. Por quê? Porque a adaptabilidade é uma questão de sobrevivência. Adaptabilidade não é apenas e tão somente, eu preciso me adaptar a esse novo cenário de mundo. Porque nem dá para ser o novo normal. Não, existe um novo cenário de mundo, um novo jeito de trabalhar. Boa parte das empresas, e aí eu falo as empresas, não necessariamente o comércio também, mas um pouco menos, você precisa se adaptar e ser online. Sim, Todo mundo passou a sim, trabalhar em casa. sim. Né? Remoto. Remoto. Eu estou com agora um projeto para um amigo que me pediu, dizendo, você esteve conosco aqui fazendo team building quando nós estávamos todos aqui na empresa. Só que agora nós não estamos, a gente esperou que ia voltar, só que faz um ano e a gente não volta. E não voltou, e a gente não sabe se vai voltar. Então agora a gente está assim, com muita gente nova, e a gente precisa aprender a ser equipe de novo. Então eu começo com eles um trabalho, daqui a uma semana, né, próxima segunda-feira, falando de team building, mas agora remoto, que é um outro desafio. Como eu me torno um time? Então eu preciso me adaptar a esse novo jeito de trabalhar. Eu aqui, você aí, mas nós somos uma equipe. Eu preciso saber que determinadas ações podem sabotar o que você está fazendo ou podem contribuir para que você cresça e eu também cresça. Então, isso não muda. Os relacionamentos, sejam eles nós juntos ou remoto, ele pode mudar o abraço, o afeto, o carinho ali, mas eu preciso de você e você precisa de mim para a gente construir algo que seja maior do que nós dois. Sim, sim. E trabalho em equipe, ele constrói algo maior do que nós dois. Então, sinérgico, né? adaptabilidade é uma questão de sobrevivência para a pessoa e para a organização. Você tem inúmeras organizações que faliram e inúmeras pessoas que aquilo que ele fazia deixou de existir. Vou te contar uma experiência em 2 minutos. No dia novembro de 2019, nós tínhamos até novembro, dezembro de 2020, todos os contratos e todo o ano seguinte já fechado com fluxo de caixa. Então aquilo para a gente estava muito legal, porque falou, tudo que é entrar daqui para frente, ele é lucro, porque o fluxo de caixa, sabe? Então aquilo é garantido, é muito legal aquilo. Não que o teu fluxo não existisse, mas você sabia que todo o teu ano você tinha já tranquilo. Sim. O que aconteceu que nós trabalhamos em janeiro, trabalhamos em fevereiro, e em março começaram os cancelamentos. Porque o nosso trabalho é dentro da empresa, é presencial. E aí foi um cancelamento que foram cancelando, transferindo para 2021, e os de 2021 transferindo para o segundo semestre de 2021 agora. Aí você fala, uau, peraí. E uma série de detalhes, por exemplo, os hotéis fechados, não tinha lugar mais para fazer os eventos, você não pode levar as pessoas, que é perigoso. Ok, como é que eu faço então? Tudo aquilo que eu fazia. A velocidade de adaptabilidade, então, a mentoria já existia. O que passou a ser feito, então, eu vou atender os principais executivos num programa de mentoria, que num primeiro momento eu desenhei para 16 encontros. E junto com eles eu descobri que não era.
que falou, não, vamos fazer o seguinte, chegou o primeiro, falou, ó, acabou os 16 encontros, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a cada 15 dias? E aí continuou, porque aquele conteúdo que você tinha 40 horas para fazê-lo, né, em 3, 4 dias de treinamento, você diluiu ao longo do ano, e encontros que são de 1 hora. Então, você traz o conteúdo, e acho que a mentoria, a grande desafio para o cliente é que ele tem exercício semanal. Então, semanalmente, ele tem os exercícios que ele precisa fazer. E isso é uma adaptação. Você precisa ser muito rápido com isso, né? Do mesmo jeito dirigir grupos de 40, 60 pessoas, 100 pessoas aqui dentro. Puxa, não dá para fazer palestra. Mas como é que a gente cria team building? Vamos fazer grupos menores, onde a gente consiga interagir entre nós, consiga ter exercícios, usar a gamificação e aí por diante, mas vamos fazer exercícios juntos. E esses exercícios passam por uma outra coisa que é autocuidado. Porque as pessoas hoje, elas precisam, dentro de casa, elas precisam se autocuidar. Aí eu gosto muito do autocuidado, da autocompaixão, da empatia. Essas coisas precisam acontecer nesse ambiente que a gente está. E a empresa hoje, eu acho que a Veja de 2018, a Veja de maio de 2020, ela traz uma matéria, e eu tenho isso, posso te encaminhar depois para você até colocar no link aí, ela traz uma matéria sobre a ideia de compaixão. As empresas que, de fato, entenderam isso. Porque primeiro as empresas estavam no processo de entender propósito. Falou, ó, lucro, propósito. Então, nós vamos ter lucro, mas o propósito precisa estar aqui agora. Então, propósito, lucro. Vamos em frente. Depois as empresas fizeram um movimento para dizer, ó, vamos empoderar, ou seja, autonomia, responsabilidade. E aí você tira a ideia de controle sobre as pessoas. Depois, a ideia de experimentação. Isso foi acontecendo também. Ó, ao invés de a gente ficar com aqueles planejamentos longos, vamos experimentar. Isso veio muito com as startups. Elas foram ensinando isso, prototipar, vamos lá. Até a ideia de que a gente chegou até o conceito novo, que é transparência. Um ambiente transparente. Um ambiente onde não tem o privativo. Então, não são só as salas que são de vidro. Não, é uma relação transparente. Sim. E com isso, há um outro movimento, é um movimento da compaixão. Sim. Então, as empresas que sabem cuidar das pessoas. Um jovem hoje de 20 a 30, 35 anos, a grande pergunta não é quanto você quer me pagar para eu trabalhar com você. É o quanto eu vou crescer trabalhando com você. É o quanto eu vou aprender trabalhando com você. É o quanto eu serei melhor convivendo com você. Se eu vou ter uma oportunidade de desabrochar, de florescer como indivíduo. Isso. Se eu vou, de fato, real, concreto, eu vou crescer. Você vai me reconhecer, você vai me valorizar. Porque não adianta você me pagar 5, 10, 15, 25 mil reais e oprime, massacra. O custo é muito alto. E a pessoa não cresce, ela é oprimida. E vira bagaço no final do dia, né? E muito cedo, inclusive. Porque você tem jovens que estão estressados, burnout, mas muito jovem. Você tinha isso numa faixa etária, às vezes mais velha. Hoje você tem a garotada com isso. Não é legal. Não é assim que a gente cuida de gente, não é assim que a gente lidera, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre um tema que é recorrente no meu canal, que é disrupção. O que você pode falar, pode contribuir em termos de ideias, em termos de melhorar o conceito? Então, eu estava falando com você, Boni, na verdade é o seguinte, uma das pessoas que me inspirou nessa questão de disrupção é quando eu encontrei um livro da Whitney Johnson, que é A Disrupção de Si Mesmo. Se eu fosse traduzir assim para o português, A Disrupção de Si Mesmo. Não tem em português esse livro? Não tem, não. Peguei em inglês. Tá. Pelo menos assim,
eu fiz essa leitura no ano passado e agora no começo, mas eu revi essa leitura agora no início do ano e não tinha isso em português ainda. Mas eu vou te colocar o link também e você vai verificar que o conteúdo é muito legal, ela permite você acessar uma das coisas que elas chamam de... Eu coloquei como 7 guardiões para o presente, ela chama de guardrail, né? Mas eu coloquei como 7 guardiões, em vez de guarda-corpo, eu falei que prefiro colocar como guardiões para o presente, que ela considera, assim, coisas que você precisa considerar em tempos de caos e mudança. Eu acho que, junto com ela, vale a pena a gente também olhar para algumas outras coisas que estão acontecendo no mundo sobre mudança. Mas, primeiro, vamos segurar nessa questão dela aí. O que ela sugere, então? Primeiro, ela sugere que você assuma os riscos certos. E assumir os riscos certos é a ideia de você usar a esperança ao invés do medo. E ela coloca que nesse ambiente que a gente está vivendo, o medo começa a tomar conta. E olha que interessante, esse livro dela não é escrito agora, esse livro dela é antigo, ele cai muito bem nesse momento de pandemia, mas ele é anterior. Ela tem, por exemplo, ela tem um TED, por exemplo, se não me engano, em 2012, já falando desse tema. Então, ela falou, para você assumir risco, o risco correto, né, você precisa escolher a esperança. Eu gosto muito, e até coloquei um vídeo no canal do YouTube, que quando você olha para a fé e o medo, né, quando você tem os dois como uma lente, fé e medo, os dois exigem que você acredite em algo que você não pode ver. Sim. A fé, você acredita em algo que você não está vendo, não pega, não é concreto, e o medo também. Ele está ali, você não sabe se ele existe, se ele é concreto, mas ele está lá. E aí você pode escolher o quê? A fé. Então, o conselho dela de assumir riscos é a ideia de você escolher a esperança como uma lente. Bacana. De você olhar. Então, assumir os riscos certos significa olhe para o mundo com esperança. Depois, joga com aquilo que você tem de ponto forte. E eu acho que aqui não é novo, porque o Max Buckingham, naquela dos pontos fortes, ele vai descubra seus pontos fortes. Ele vai tratar dizendo o seguinte, justamente, olha para aquilo que você faz bem. Então, quais são aquilo que é singular em você? Sim. Né? E jogue com isso. Vá para o jogo desta maneira. Porque a disrupção, muitas vezes, a gente entende a disrupção como algo extremamente inovador e a gente associa isso à tecnologia. Não é verdade. Você faz disrupção num processo. Quando você melhora um processo, você foi inovador. Quando a disrupção é você fazer uma mudança disso para isso e transformar esse cenário a partir de algo que às vezes é simples, não é tão complicado. Mas a gente começa a associar disrupção, startup, a ideia de tecnologia, não é. Porque a gente limita muito o que é disrupção. Sim, sim. Né? Então, ela vai trabalhar isso no conceito, primeiro, de si e depois do negócio. Sim, sim. E aí a disrupção de si mesmo continua dizendo o seguinte, abrace as restrições, e as restrições são as mudanças. Sim. Num ambiente, por exemplo, como o ambiente pandêmico, muita coisa faltou para cada um de nós. Mas num ambiente onde faltou coisas, também abundou outras. Por exemplo, sobrou. Não, o que sobra é o seguinte, nesse momento pandêmico, muita coisa para cada um de nós tem as restrições. Então, nós ficamos restritos dentro de casa, nós ficamos restritos com as questões das mudanças e nem sem poder sair, mas nós ganhamos tempo. E ao ganhar tempo, o que você faz com esse tempo de vida que você ganhou? Por exemplo, se eu lembrar da pandemia que abril, maio, junho do ano passado, quase todas as escolas importantes do mundo, elas permitiram que o acesso fosse gratuito. Olha, eu passei a estudar quase 8 horas por dia. Tudo que eu podia. De Harvard, a Casa do Saber, são tantos lugares, a PUC do Rio Grande do Sul, com conteúdos tão bons. Ou seja,
você passou a ter tempo. Então, abraça a restrição, meu querido. Pega essa restrição e fala, ok, eu tenho isso aqui, mas eu tenho algo que me falta, mas eu tenho algo que me sobra agora. Então, eu vou olhar para isso aqui. Aí, a outra coisa que ela coloca é a ideia de você, no que você é grato, né? Aonde você está, de fato, ativamente, ela usa o termo que é escolha a sua luta, né? Ela usa, acho que é esse o termo que ela fala, escolha a sua luta, o direito de batalha. Mas como é que você é grato e onde você pode se focar agora? E a ideia de qual é a luta que vale a pena nesse momento que eu estou vivendo? Se eu quero fazer a disrupção de mim mesmo, ser alguém diferente, qual é a luta que vale a pena? Porque se eu joguei com os meus pontos fortes, se lá no primeiro, quando a gente começou, falou, pô, mas como é que eu faço então? Aí eu assumo os riscos certos? Ok, se eu assumo os riscos certos, qual é a luta que eu vou escolher? Eu não vou escolher qualquer luta agora, né? Eu vou escolher lutas certas. Eu gosto de olhar para a minha idade e dizer o seguinte, eu tenho 53 anos de idade. Uma criança. Ah, quem dera. Mas aos 53 anos de idade, tem uma frase que é importante para mim, dizendo o seguinte, eu não tenho tanto tempo mais na vida quanto um menino de 18 e 20 anos. Claro. Eu não tenho esse tempo. Meu pai tem 84, então significa que, basicamente, aqui, em 30 e poucos anos, eu vou chegar a 84 anos de idade. Uhum. As pessoas, geralmente, se tem uma vida com saúde, você vai morrer por volta de 80, 90 anos de idade. Então, eu sei disso. E essa realidade, ela não precisa me assombrar. Essa realidade, ela precisa dizer, ok, viva bem todos os seus dias. Saiba o que você vai acordar e o que você precisa fazer. Sabe as pessoas que estão do seu lado, que você vai amar e se dedicar e que você é grato por elas. E saiba quais são as lutas que você vai entrar. Tem lutas, meu querido, que aos 53, aos 30, 40, não faz mais sentido. Deixa isso para lá. É luta do outro. Escolha as suas lutas, a sua batalha, né? Batalha. A outra coisa é a ideia de dê um passo para trás para crescer. Porque às vezes você dá um para trás, você consegue ter um impulso tão forte que você dá 3, 4 para frente. Sim. Então, a ideia de novo, né? Se tem falta de algo, tem abundância de outro. Presta atenção. E como é que você pode criar algo novo neste momento que você está vivendo? Ok, então eu posso estudar mais? Poxa, eu perdi o trabalho. Ok, perdi o emprego. O que você faz, então, quando você perdeu o emprego? Uhum. Você pode ficar em casa lamentando, você pode dizer primeiro para todos os amigos, eu brinco, você tem que dizer para todos os seus amigos, eu perdi o emprego e eu preciso trabalhar. Essa é uma das coisas. Aprender a fazer algo novo. E isso passa, de novo, que a gente já conversou um pouquinho ali atrás. A questão emocional precisa estar muito alinhada. Porque a gente tem pena da gente. Sim. A gente tem pena de si mesmo e entrar num ambiente de autocomiseração. E aí eu vou, claro que respeitando quem nós estamos falando aqui de Cada crise. um tem os seus problemas. Crise de ansiedade, crise de pânico, depressão é uma outra história. Aqui Sim. é questão médica. Sim. Mas eu não estou falando disso, não. Sim. Porque às vezes você vai lá fazer uma crítica ao fulano, ao Beltrano. Não, é uma questão médica. Precisa ser medicado, precisa tomar medicação para poder, olhar o céu azul de novo. É diferente. Mas caso não seja o seu caso de medicação, querido, para de se lamentar, para de lamber as próprias feridas e vai embora, vá para frente. A ideia de dê a devida importância ao fracasso, mas só a importância que ele merece. Porque o problema não é fracassar. Porque eu e você fracassamos desde quando a gente aprendeu a andar, que a gente caía. A gente andava, caía de novo. Sim. E a ideia é, se eu cair 100 vezes, eu vou levantar 101. Ok. Entendeu? Mas, na questão de dar a devida importância ao fracasso, esse não é o grande problema. O problema é que eu e você, nós damos mais valor a essa vergonha que a gente sente do fracasso. E aí a gente se guarda. Então, sim, a gente fica ali fechado, porque o que o outro vai pensar de mim? Sim. O outro não paga as suas contas, meu querido. O outro não põe dinheiro na sua casa, ele não põe comida lá. Então, deixa o outro pensar o que ele quiser. Quem precisa ir para a rua, para a luta, é você. Quem escolheu a batalha é você. Quem joga com os pontos fortes é você. Segue em frente, é a vida que segue. Fracasso foi isso, é legal, acabou. Ok? E seja impulsionado pela descoberta, seja curioso.
Seja curioso. Não, eu gosto de uma coisa que eu digo para mim, às vezes escrevo na minha parede, que é assim: seja você mesmo, Sim. mas não seja sempre o mesmo. Uhum. Não precisa ser sempre o mesmo. Claro. Vai descobrir coisas novas de si, Sim. vai descobrir coisas novas do outro e vai descobrir coisas novas de si com o outro, inclusive. Uhum. Né? E a pergunta é: você fez aquilo que você planejou? Se não fez, por que não fez? E se não fez e já descobriu por quê, volta, planeja de novo e faz no Bacana. dia seguinte. Mas assim, curiosidade, descoberta. Eu preciso descobrir mais de mim, preciso descobrir mais de onde eu estou, do outro e de onde eu estou vivendo. Sim. Né? Eu preciso disso. Então, eu acho que essa é um caminho que ela propõe e que é um caminho bem interessante. Sim. É um caminho de você, pelo menos, correr um risco certo e que vale a Sim. pena. Sim. Acho que isso é um desejo pessoal que eu persigo, de fazer isso e de me tornar disruptivo, mas a primeira pessoa sou eu. Eu não posso querer fazer o meu negócio ser disruptivo se eu não tenho a coragem de fazer a disrupção em mim mesmo. Bacana. Esse é um caminho interessante. Muito bacana. Você deixaria uma leitura ou duas leituras, mas que fosse em português, para a gente compartilhar, ou algo que você já traz com você sempre, ou algo que reacendeu na pandemia, um tema, um conceito? Deixaria. Também é uma que me impactou demais aí na pandemia. A Susan David. Susan David tem um livro chamado Agilidade Emocional. Sei. E agilidade emocional é você ter a coragem de olhar para dentro de si. E ela coloca isso com muita profundidade, de olhar para dentro de si, e se eu não me engano é com curiosidade, com compaixão e bondade. Mas é Bacana. olhar para dentro de si. Eu acabei depois transformando isso dela como eu olho com autocompaixão. Tá. Né? A autocompaixão, para mim, vai nesse mesmo caminho. Bacana. Mas ela tem um caminho também bem interessante no livro. Ela faz uma proposta muito bonita no livro de autoconhecimento, de enfrentamento da vida. Legal. Eu acho que eu li, nessa pandemia, revi e fui estudar material de 3 mulheres interessantes. Susan David, Agilidade Emocional, a Whitney Johnson, que é a disrupção de si Disrupção mesmo, de si mesmo. e um que já é antigo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Né? Esses livros eu recomendo porque eu entendo que eles fazem diferença no ser humano que nós somos. Sim. E a partir desse ser humano mais forte, mais consciente de quem é, você pode interagir com o outro sem exigir que o outro seja aquilo que você deseja que ele seja. Sim. Sim. É um processo de aceitação, empatia e compaixão. Aceitação, entendendo quem é o outro. Empatia, colocando-se no lugar do outro. Compaixão, entrando na dor do outro. Então, acho que esse é um caminho que eu tenho procurado fazer. Forte isso, hein, Marco? Forte. Programa de mentoria faz isso o tempo todo, porque eu preciso exercer isso junto com as pessoas. Sim. E isso tem feito muita diferença. Faz muito bem para mim, faz bem para eles. Sim. Vamos despedir, então, Marco. Obrigado pela sua participação. O Mamute esteve conosco esse tempo todo aí. Voltará com certeza. Vocês não perceberam, Obrigado, mas tivemos um probleminha, pipocou um pouco a internet. Mas a gente vai voltar. As últimas palavras para você, Marco. Olha, eu vou usar. Eu desejo que você tenha uma carreira muito boa, você que está nos ouvindo, acompanhando, mas muito mais do que a carreira, é uma vida boa. E uma vida boa é uma vida onde você tem para repartir com as pessoas. Você tem para compartilhar aquilo que você é, aquilo que você tem.
Uma vida boa é uma vida onde você tem gente que te ama perto de você e tem gente que o ama. Eu gosto muito de fazer a pergunta de que, para mim mesmo, de onde estão as pessoas que dizem que me amam? Onde estão as pessoas que dizem que me amam? Sim. E o que eu estou fazendo com essas pessoas? Quando elas estão comigo 30 dias, 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20 anos, que tipo de pessoa sai do outro lado de um relacionamento com o Marco Aurélio? Elas saem melhores ou não? Algumas não, e eu preciso buscar e pedir perdão. Sim. Outras saem melhores. E essas que eu preciso pedir perdão, elas me ensinam coisas a meu respeito que eu preciso mudar. Então, acho que esse é um caminho. Todo e qualquer líder precisa que a pessoa que se relaciona com ele, esse que é o liderado, ou essas pessoas que trabalham no seu time, se tornem melhores porque convivem com você. Essa é uma grande responsabilidade. Muito bacana. Marco Aurélio Mamute, obrigado por sua participação aqui com a gente e vamos marcar uma próxima conversa. Muito Ok, eu obrigado. agradeço. Muito bom. Obrigado e um abraço a todos aí da sua família. E não se Muito esqueça obrigado. de inscrever no nosso canal e dar o like se você gostou desse bate-papo e deixa aí o seu comentário também. Até lá. Grande abraço para vocês.